Boa noite. A Mais agradece a presença de todos e todas nesta solenidade histórica para a associação, para seus associados e seus familiares. Nesta noite, inauguraremos a Escola Superior da Magistratura Desembargadora Jane Silva, a EMAGES. Para compor a mesa de honra deste evento, convidamos o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos. Convidamos o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Augusto Junho Anastasia. Convidamos o desembargador Kildare Gonçalves Carvalho, decano do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Pinho Monteiro Diniz. Convidamos o juiz da Corte Internacional de Justiça, Leonardo Nemer Caldeira Brant. Convidamos o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Renato Luiz Dresch, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur de Carvalho Filho. Convidamos a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta. Convidamos a vice-corregedora-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Ieda Monteiro Atias. Neste ato, representando o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, corregedor. Convidamos o desembargador federal Prado de Vasconcelos, representando a presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargadora Mônica Cifuentes. Convidamos o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, desembargador Nelson Messias de Moraes. Convidamos o desembargador Caetano Levi Lopes, representando o presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, desembargador Marco Vilas Boas. Convidamos os integrantes a... registramos a presença das seguintes autoridades e diretores da AMAGES. A vice-presidente administrativa da AMAGES e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juíza Rosemary das Graças do Couto. O vice-presidente de saúde da AMAGES, juiz Jair Francisco dos Santos. O vice-presidente sociocultural esportivo da AMAGES, desembargador Maurício Pinto Ferreira. O presidente do Conselho Deliberativo da AMAGES, desembargador Antônio Armando dos Anjos. O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Otávio Augusto de Nigres Bocalini. Neste ato, representando o presidente do TRE-MG, desembargador Maurício Torres Soares.
o diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral, desembargador Paulo de Tarso Tamburini, o diretor da Escola Judicial Militar de Minas Gerais, desembargador James Ferreira, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, desembargador Rúbio Paulino Coelho. Comandante da Academia da Polícia Militar, coronel Eugênio Pascoal Cunha Valadares. Do Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte, Hércules Guerra, neste ato, representando o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Do presidente da Faculdade Milton Campos, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho. Do reitor da Universidade FUMEC, professor Fernando de Melo Nogueira. Do professor Guilherme Coelho Collen, neste ato representando o reitor da PUC Minas, Padre Luiz Henrique Eloy e Silva. Da coordenadora da Escola Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais, Silvana Lourenço Lobo, neste ato representando a Defensora Pública Geral de Minas Gerais, doutora Raquel Gomes de Souza Costa Dias. Kênia Prates Silva Maciel, corregedora do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando o coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, promotor de justiça Paulo de Tarso Moraes Filho, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Representando a Advocacia Geral do Estado, o Advogado-Geral do Estado, Sérgio Pessoa, a doutora Ana Paula Rodarte e o doutor Wallace Santos. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho, não pôde comparecer a esse evento, mas enviou a seguinte mensagem: recebi com elevada satisfação o convite para a solenidade de inauguração e posse da diretoria da Escola da Magistratura, desembargadora Jane Silva. Parabenizo a Associação dos Magistrados Mineiros, na pessoa de Vossa Excelência, o presidente Luiz Carlos Rezende, pela relevante iniciativa em prol da formação dos magistrados mineiros. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será interpretado pela violinista Amanda Barbalho.
Registramos também a presença do diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Hermes Vilches Guerreiro. Para as considerações iniciais, passamos a palavra ao presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos. Declaro aberta esta sessão solene de instalação da Escola Superior de Magistratura, desembargadora Jane Silva, pertencente e de iniciativa da Magistratura Mineira. Neste momento, convidamos o desembargador Kildor Gonçalves Carvalho para assinar o termo de posse como diretor-geral da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, a EMAGES. Não, primeiro o senhor. Muito bem. Obrigado. Pronto, está feito. Dei posse. Passamos a palavra ao presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos. Ô, Gu, senta aqui, ó. Vem cá. Vem cá, Romualdo. Te acertei. Isso é para quebrar o nervosismo um pouquinho, gente. Bem, eu queria, em primeiro lugar, saudar os componentes da mesa. Queria saudar especialmente aqui ao meu lado direito o nosso sempre governador, nosso sempre professor para essa ocasião, aqui mais do que nunca, que prontamente, delicadamente, como de costume o fez, aceitou o convite para esse dia e que damos início à nossa escola de magistratura. Muito obrigado, professor Anastasia. Queria saudar aqui, ao meu lado esquerdo, talvez do coração, o desembargador Kildor Carvalho, sempre superintendente da escola, meu particular amigo que tive a honra e o privilégio de ser seu juiz auxiliar. E agora já descobriram que ele é o decano do tribunal, né? E nosso jurista, nosso orgulho da magistratura mineira. Muito obrigado. Cumprimento também o doutor Leonardo Nemer, nosso mineiro, juiz da Corte Internacional, da Haia, que nos prestigia nessa noite, nas vésperas de Sua Excelência de viajar, que nos vem nos presentear com sua ilustre presença aqui e dizer para vocês que hoje Sua Excelência aceitou o convite para ser nosso associado especial, conforme prevê o Estatuto, e é, então, considerado um associado da AMAGES a partir de hoje, o juiz Leonardo Nemer. Obrigado. Queria registrar a presença e agradecer aqui, saudando o doutor Gilberto Diniz, presidente do Tribunal de Contas, especial amigo, companheiro de todas as horas, um homem técnico, extremamente cuidadoso e zeloso e exemplo da magistratura de contas de nosso Estado. Muito obrigado, doutor Gilberto, pela presença. Ao desembargador Renato Dresch, deixo aqui a minha mensagem de gratidão por sua presença. Sua Excelência deixou hoje a aprazível Tiradentes
para estar conosco aqui. Vossa Excelência, que é o superintendente da Escola Judicial, nosso orgulho, né? E Vossa Excelência o faz tão bem. Agradecendo muito, saudando Vossa Excelência aqui e com muita gratidão por este momento. Saúdo meu amigo, o desembargador André Prado, meu amigo de sempre, companheiro das causas associativas e do Tribunal Regional Eleitoral, a quem hoje eu gostaria de que levasse um abraço fraterno à desembargadora Mônica Cifuentes, que brilha na presidência do Tribunal Regional Federal número 6. A minha querida amiga Ieda Tias, corregedora, vice-corregedora, que aqui representa o não menos amigo, Luiz Carlos Correia Júnior, que está com uma missão em Brasília e não pôde estar aqui conosco hoje, mas agradeço muito a senhora pela presença, pela delicadeza de sempre para com a associação, doutora Ieda. Saúdo o sempre presidente dessa casa, o meu amigo de mais de 30 anos, e que hoje preside a Escola Nacional, o desembargador Nelson Messias de Moraes, ex-presidente do Tribunal de Justiça, e nas suas pessoas, desembargador Nelson, gostaria de saudar também doutor Geraldo Augusto e desembargador Joaquim Herculano, ex-presidentes do Tribunal, que também nos prestigiam neste momento. Obrigado, Nelson, por tudo. O desembargador Caetano Levi, que hoje representa aqui o Colégio Permanente de Diretores de Escolas, nosso professor na Escola Judicial. E, desembargador Caetano, muito nos honra a oportunidade de ter o senhor aqui a essa mesa e queria que o senhor levasse ao Vilas Boas o nosso fraterno abraço também, lá para as terras dos Tocantins. A todos aqui, eu peço licença para dizer que meu pai e meu filho estão presentes e eu preciso saudar aos dois e a eles, que devo muito amor da minha vida, saudar a todos com esse carinho que eu recebi no berço de minha casa. Queria que todos ficassem muito acolhidos dessa maneira familiar. Muito obrigado mesmo por estarem aqui. Antes da minha pequena oração, eu queria fazer alguns agradecimentos muito pontuais. Queria agradecer ao desembargador Maurício Pinto Ferreira, que é vice-presidente sociocultural daqui dessa nossa associação e que, a todo instante, foi o primeiro a incentivar a criação dessa escola. Muito obrigado mesmo, Maurício, por tudo. E não podia deixar de fazê-lo com relação à minha vice-presidente, Rosimério das Graças do Couto, que a tudo nos acompanha, que a todos os dias está aqui ao nosso lado. Sem você, Rosi, nada seria possível. E por dizer de coisas impossíveis, eu preciso registrar uma gratidão a todos os ex-presidentes da associação que acalentaram esse sonho, carregaram esse sonho. Isso não nasceu agora, não é? Preciso, então, que todos saibam disso, que todos se sintam aqui homenageados. E, por fim, Tiago Pinto, Aura Aparecido e Richardson Brant, 3 colegas valiosos que quase que diariamente, nos últimos 12 meses, mergulharam nessa causa, trouxeram para perto da gente o professor Valdir, e foi possível chegarmos até aqui. Gratidão é aquela palavra que se guarda, é aquela que fica só com a gente. E eu queria registrar assim, com a licença de todos. Meus queridos amigos, senhoras e senhores, para que a emoção não me desvie do assunto, eu preparei aqui um improviso para ler aqui para os amigos. Peço licença para fazê-lo. Em tempos de comemoração dos 50 anos do Clube da Esquina, chega à minha memória, neste momento, a letra de Fernando Brant, no conhecido Encontros e Despedidas,
que Milton tão bem nos ofereceu aos ouvidos. Abre aspas lá, né? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Neste mundo, a escola é sempre o embalo que nos traz nos primeiros momentos da nossa socialização. A primeira estação é a chegada junto à sala, junto à nossa querida professora. Logo vamos dando conta do nosso mundo, contando quem ficou em casa para a professora, para os colegas, contando o que está, aqueles que estão a nos esperar, e como tudo é lá na nossa casa. Recebemos o gostoso abraço da professora, dos colegas, já sonhando com o início da acolhida do conhecimento. Voltamos ao Fernando Brant. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. Numa fácil viagem, as nossas tenras memórias, conseguimos nos recordar do nosso cotidiano na escola, como na estação de Fernando. Aquele colega inteligente, aquela linda amiga, aquela professora de mãos tão delicadas, o amigo que se machucou no recreio, a colega que perdeu os pais tragicamente, e assim fomos criados no mundo de ideias e da solidariedade. E voltamos ao poeta. A hora do encontro é também despedida, a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. E não diferente, chegamos até aqui, nessa nova plataforma de uma estação que é a escola, agora criada para escolha e deleite daqueles que estão com saudade de viajar, dos que não se cansaram, dos que ainda não tiveram chances de sair. Quantos encontros e despedidas partiremos deste momento atual na busca de um novo espaço para oferecer a associados, seus agregados e à sociedade verdadeiros terminais para estudos do direito, cinema, artes, literatura e humanidades. Tudo isso numa grande efervescência do conhecimento. Em tempo onde os desafios tecnológicos estão cada vez mais próximos, provocando calafrios a tal inteligência artificial, cada vez mais se revela necessária a oferta do conhecimento para compreender melhor esse mundo globalizado que acena e parece querer nos engolir. Para a magistratura mineira, que possui há 40 anos desembargador Dresch, a agora Escola de Governo, Tiago, Edésio Fernandes, o estudo permanente tem sido oferecido de forma técnica e conforme as necessidades gerais que se apresentam aos magistrados e servidores em regras da ativa. Agora a nossa escola busca complementar o aprimoramento humanístico que vem sendo oferecido ao juiz, atingindo também aos seus associados, aqueles até já jubilados, e seus familiares, como ao público que respeita a magistratura como ente capaz de distribuir conhecimento e cultura de paz aos povos. Nossa escola, portanto, poderá oferecer pontes para a união com os tribunais, o executivo, o legislativo, a família e, sobretudo, a comunidade que nos rodeia. Será uma troca magnífica, onde todos estarão ganhando. Além do mais, nossa escola não visa lucro e terá como seus principais parceiras as instituições de ensino público e privados que se amodem ao nosso perfil, tudo sem ônus aos associados da AMAGES. Volto os olhos agora ao principal personagem de uma escola, a profissional. Para quem nos últimos 30 anos passou pela formação dos juízes, a figura da professora ficou marcada
Essa professora era uma magistrada que trazia nos ombros o amor pela profissão, ensinando a forma como tratar os advogados, os servidores, o público em geral e, principalmente, o preso. Ela era exemplo para demonstrar o tamanho da responsabilidade de uma decisão e nos conclamava pela serenidade e prudência. Era comum ela receber as consultas de seus alunos a qualquer hora, na madrugada, nos momentos mais difíceis da profissão, seja para assuntos dos processos, seja para assuntos pessoais. Amiga, fraterna, falo da desembargadora Jane Ribeiro Silva, que não abria mão, em hipótese alguma, do amor que nutria por seus filhos, Maurício, Lídia, seus netos, Daphne, Rafael e a Gabriela, e que hoje estão aqui generosamente nos brindando com a presença. Caridosa, cristã, doutora Jane não gostava de dizer de seus atos, sobretudo dos seus atos de generosidade para com o próximo, fazendo da caridade somente mais um ato de amor, e que era nosso exemplo. Neste mês da mulher, nada mais justo que nascer uma escola com o nome de uma magistrada, quanto mais como de uma pessoa como a doutora Jane, que esteve sempre muito, mas muito à frente de seu tempo. Voltemos agora a Fernando Brant, pois chegamos numa nova estação, de nome Escola Superior da Magistratura Desembargadora Jane Silva. É a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Muito obrigado. Imagina um poeta ele. Me ajudei. Obrigado. Me salva. Neste momento, passamos a palavra ao diretor-geral da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, desembargador Kildare Gonçalves Carvalho. Uma boa noite a todos. Voz um pouco, desculpa pela voz um pouco rouca, mas eu gostaria de, em nome do meu dileto amigo juiz Luiz Carlos Rezende Santos, do Dr. Leonardo Nemer, digníssimo juiz da Corte Internacional da Haia, professor Antônio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, do desembargador Renato Dresch, diretor da Escola Judicial Edésio Fernandes, que representa o presidente do Tribunal de Justiça, Arthur Filho, em nome do também direto amigo desembargador Nelson Messias de Moraes, da Escola Nacional da Magistratura, cumprimentar e saudar os senhores desembargadores, senhores juízes e autoridades que compõem, que comparecem a este evento nesta noite de instalação da Imagens. Os senhores, é com enorme satisfação que assumo a direção da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, uma iniciativa da Associação dos Magistrados Mineiros, que por seu presidente, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, a quem agradeço a honra da indicação, busca fazer história e ampliar o diálogo com a magistratura, abrindo novos campos de interação social e fomento cultural e científico. E maior ainda se torna este momento por encontrar-me entre amigos e magistrados de longa data, destacando-se o ministro do Tribunal de Contas da União, professor Antônio Anastasia, cuja trajetória política e acadêmica o tornou um dos mais reconhecidos e prestigiados homens públicos juristas de nosso Estado e de nosso país,
e que gentilmente aceitou o convite da AMAGES para proferir a conferência de abertura da escola. Como se sabe, se o século XIX foi o século do poder legislativo e o século XX o do poder executivo, o século XXI que estamos a viver é o século do poder judiciário, consequência inevitável do evolver das relações entre os poderes do Estado. Daí ser de fundamental importância a valorização da magistratura brasileira e de suas prerrogativas e de toda a estrutura judicial que lhe dá suporte, para que se atinja o máximo de eficiência na prestação jurisdicional e na busca da ideia do justo. Não é demais afirmar que as instituições democráticas brasileiras devem ser valorizadas, garantidas e aperfeiçoadas, e não destruídas ou passíveis de estagnação. Para tanto, necessário se faz que os atores políticos e sociais operem sempre e dentro das instituições de política democrática e não à margem delas ou contra elas. Essas observações são necessárias, a meu ver, para que se compreenda o papel da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, cuja missão, como se destacou, é a de fomentar o conhecimento cultural, ético e científico na formação continuada e qualificada dos magistrados, respeitando sempre a diversidade de ideias num ambiente de diálogo e crescimento. A Images não é nem pretende ser universidade, menos ainda pós-graduação. É apenas uma escola de arte e ofício do juiz contemporâneo, que avaliza na função jurisdicional e nas decisões judiciais que profere o Estado democrático de direito, reduzindo tensões e pacificando os conflitos sociais. Buscará, assim, a Images, em suas atividades docentes, destacar a função promocional do direito, de modo a que o juiz se esforce no sentido de promover a construção de decisões que consagrem os direitos humanos fundamentais, os valores constitucionais da liberdade, igualdade e solidariedade, a plena submissão da administração pública à lei, tornando sempre transparente o Estado democrático, pondo fim aos poderes privados ocultos e ao Estado clandestino e às suas mazelas. Nessa perspectiva é que se conclama todos os magistrados que compõem a diretoria, o conselho gestor e a associação mantenedora da escola e o conselho fiscal, para que juntos façamos da Images um autêntico centro de formação intelectual dos magistrados mineiros associados, seja de modo autônomo, seja em parceria com escolas judiciais e instituições de ensino, como a Escola Nacional da Magistratura, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a nossa querida e estimada EGEF, Dom Helder Câmara, Universidade de Sevilha, Milton Campos, CEDIM e tantas outras que dispuserem da mesma vocação democrática de ensinar e dialogar. Estejamos à altura do novo judiciário neste século de transformações sociais, culturais, políticas e jurídicas, contribuindo nesta era digital para a formação continuada e o aperfeiçoamento dos magistrados, serenos, firmes, dedicados e com elevado senso de justiça. Muito obrigado.
os demais integrantes da diretoria da escola que assinaram os termos de posse antes da solenidade ou assinarão posteriormente são o desembargador José Antonino Bahia Borges, presidente da Associação Educacional Mantenedora da escola, os integrantes do Conselho Gestor da escola, o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, presidente da AMAGES, o desembargador Antônio Armando dos Anjos, o desembargador Tiago Pinto e o desembargador Henrique Abiakel, as juízas Mônica Silveira Vieira e Juliana Mendes Pedrosa, o juiz Richardson Xavier Brant, diretor executivo, o desembargador Maurício Pinto Ferreira, diretor de ensino, a juíza Rosemary das Graças do Couto, diretora administrativa, a juíza Roberta Rocha Fonseca, diretora financeira, e o juiz Auro Aparecido Maia de Andrade, coordenador acadêmico geral. Neste momento, faremos o descerramento da placa comemorativa de inauguração da escola e do retrato da desembargadora Jane Silva. Para o ato simbólico, convidamos o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, o ministro Antônio Anastasia, o diretor-geral da escola, desembargador Kildare Carvalho, a filha da desembargadora Jane Silva, Lídia Júnia Silva Marins, e o filho da desembargadora, Maurício Eupídio Silva Brasil Marins. Faremos o descerramento da placa comemorativa da inauguração da escola. Faremos agora a inauguração do retrato da desembargadora Jane Silva. A placa e o retrato serão posteriormente afixados na sala da escola, localizada no 7º andar deste edifício sede da AMAGES. Convidamos os participantes do descerramento a retornarem aos seus lugares na plateia e na mesa de honra. Registramos aqui, neste momento, a mensagem enviada pelo desembargador Almeida Melo, que não pôde comparecer a esta solenidade, recordando da amiga desembargadora Jane Silva. Abre aspas. Jane era uma amiga muito querida de Janine, pessoa de nossa casa, admirada por mim, dedicada com força sobre-humana à magistratura. Professora por vocação. Desejo que a escola da AMAGES, com Kildare, Tiago e outros amigos, aberta com a aula do querido Anastasia, na brilhante gestão do Luiz Carlos, cumpra ensino profissionalizante e erudição aos que brilham. Fecha aspas. Obrigado. Meu professor. Mais um.
É com satisfação que a escola anuncia seus primeiros convênios, que serão formalizados com a Universidade de Sevilha, com a Faculdade Milton Campos, com a Faculdade Dom Helder e com o Centro de Direito Internacional, CEDIM. É com satisfação que, neste momento, passamos a palavra ao ministro Antônio Augusto Junho Anastasia. Boa noite, as senhoras e os senhores. Meus cumprimentos a todos que aqui se encontram. Naturalmente, em primeiro lugar, me permitam saudar o nosso anfitrião, o eminente presidente da MAGES, Dr. Luiz Carlos Rezende, a quem cumprimento e agradeço, emocionado, o convite que me formulou recentemente para aqui estar. Quero saudar também o eminente desembargador Kildare Carvalho, diretor-geral da escola hora inaugurada. Quero cumprimentar o eminente conselheiro Gilberto Diniz, presidente do Colégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o eminente desembargador Renato Dresch, que aqui representa Sua Excelência o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Zé Arturi, que dirige a Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes. Quero cumprimentar o desembargador André Prado, que representa aqui o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, fruto de uma luta hercúlea de tantos e tantos, felizmente instalado. E me permitam cumprimentar todos os magistrados aqui presentes, embargadores, autoridades, juízes já nominados pelo cerimonial, as pessoas dos ex-presidentes do Tribunal de Justiça aqui presentes, desembargador Nelson Messias, desembargador Joaquim Herculano, desembargador Geraldo Augusto, as pessoas deles, me permitam saudar a todas as senhoras e os senhores. Em primeiro lugar, doutor Luiz Carlos, eu queria, mais uma vez, reiterar o agradecimento pelo convite que me foi feito. Me sinto honrado e até emocionado dessa distinção de estar aqui essa noite na MAGES, na Casa dos Magistrados de Minas Gerais, para proferir algumas palavras de estímulo, de incentivo e, sobretudo, de cumprimentos pela iniciativa da MAGES, de Vossa Excelência e de sua diretoria, de criar essa escola, uma escola de aperfeiçoamento, uma escola voltada à qualificação ainda mais dos nossos magistrados, de todo o público relativo ao funcionamento do Poder Judiciário. Vou mencionar isso daqui a instantes. Mas antes, todavia, me cumpre, evidentemente, me somar às palavras ditas por Vossa Excelência na homenagem feita à patrona dessa magnífica escola, a desembargadora Jane Silva, que acabou de ser homenageada. Uma palavra especial de saudação a seus familiares aqui presentes. Tive a oportunidade de conviver, não com muita proximidade, porque não era magistrado, mas tantas vezes no exercício governamental, com a desembargadora Jane, uma pessoa, de fato, não preciso aqui dizer, especial. Comungávamos o mesmo amor pelas APACs, aliás, onde conheci o doutor Luiz Carlos, na época do desembargador Joaquim ainda, e eu também entusiasta, tendo sido secretário da Segurança e Defesa Social e depois no Senado, batalhando muito pela regulamentação, e a desembargadora Jane sempre teve essa sensibilidade desse modelo alternativo, inovador, revolucionário, extremamente eficiente, que Minas Gerais concebeu e que estendeu aos demais estados e demonstrou de maneira clara como a execução penal pode ser, de fato, realizada de maneira humana e para a recuperação plena do apenado. Então, fica aqui os meus cumprimentos, porque tenho certeza que a MAGES escolheu, dentre tantos que poderia ter escolhido, mas escolheu com muito brilho e muito acerto o nome da desembargadora Jane como patrona, ela que também se dedicou tantos anos, desembargador Renato, à escola judicial, que ela gostava, evidentemente, da qualificação, do magistério, tendo sido professora, além de grande magistrada, o nome ideal para inspirar aqueles que aqui passarão pelos diversos cursos, seguindo não só o seu ensinamento doutrinário, mas, sobretudo, o seu ensinamento humanitário, muito mais importante nesse caso, do exercício superior da magistratura. E, numa feliz coincidência, a escolha como primeiro diretor-geral desta instituição, o eminente desembargador, agora decano, não sabia, fiquei um pouco surpreso, em razão do convívio próximo que tenho com o desembargador Kildare Carvalho, de mais de 30 anos já, 30 e poucos anos, quando não só no convívio sempre amistoso no magistério, na Faculdade Milton Campos, há tantos anos,
mas, sobretudo, no convívio governamental próximo ao tempo do saudoso governo, governador Hélio Garcia, quando tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, e o Dr. Kilder demonstrava ali o seu pleno conhecimento, não só doutrinário, mas, sobretudo, prático, no dia a dia das questões jurídicas, como Procurador-Geral do Estado, Secretário de Estado de várias pastas, e agora envolvido, empoderado como decano do Tribunal do Egresso Tribunal de Justiça, um decano jovem, mas decano, não é? Ele assume essa diretoria, essa direção geral, certamente, para conduzi-la com o brilho, o denodo que lhes são característicos. Quando me convidou nessa visita com a doutora Rose, igualmente tão simpática e gentil, no meu gabinete, no TCU em Brasília, para ver aqui o doutor Luiz Carlos, eu logo respondi a ele que viria com muito gosto, não só pela amizade, pelo respeito e admiração que tenho pela imagem, pela memória da desembargadora Jane, mas um pouco assustado, o desembargador Nelson Messias, sobre que tema eu poderia abordar perante uma audiência, uma plateia tão seleta, uma pleiade de luminares, e o professor Leonardo Nemer, eu quero cumprimentá-lo também, meu colega da faculdade, agora juiz internacional da Corte Internacional da Haia, e é uma honra para nós mineiros e brasileiros a sua designação, e com a presença dele aqui, ainda me sinto mais constrangido, o professor Hermes, nosso diretor, está aqui também, tantos professores, e eu indagava com os meus botões, doutor Luiz Carlos, que tema eu poderia me arvorar e ousar trazer à consideração dos eminentes magistrados mineiros. E resolvi que faria aqui uma provocação, se me permitem. Uma provocação daquele tema que é quase um mantra para mim ao longo de 40 anos de exercício no Serviço Público Mineiro e Federal, que é exatamente o esforço em prol da boa gestão pública e da boa administração pública. Num primeiro momento, os magistrados poderiam reagir, é normal. Ora, nós somos magistrados, Poder Judiciário, nós não nos envolvemos na administração pública, e é verdade. Todavia, se a governança não está dentro das atribuições da magistratura, a governabilidade, sim. O magistrado necessariamente deve conceber, no exercício diuturno das suas atribuições jurisdicionais, a imaginação, a concepção de como as políticas públicas podem oferecer resultados e ser eficientes em prol do cidadão. Essa é a obrigação de todo agente público, de todo servidor público, onde nós todos nos inserimos. Infelizmente, no Brasil de hoje, e digo isso com o coração apertado, nós não podemos nos jubilar que as políticas públicas estão sendo exitosas. Nós não temos ainda, em um país tão rico, saúde, educação, segurança, infraestrutura, para dizer aquelas mais relevantes, à altura das necessidades da sociedade brasileira. Temos dificuldades, debilidades, deficiências, claudicamos ainda na prestação eficiente de recursos de serviços públicos, gerando, de fato, poucos resultados para a nossa população, para os nossos cidadãos. E olhem só, senhoras e senhores, em uma Constituição de 1988, ora vigente, tão generosa na concepção e especialmente na entrega de direitos aos cidadãos, de várias gerações. Então, isso nos indaga. Por que motivo a administração pública brasileira, o Estado brasileiro, e aí envolvendo a todos os poderes, não consegue entregar de modo objetivo serviços públicos de qualidade em prol do nosso cidadão? Aonde está a dúvida? Será que nós temos falta de recursos? Não. E digo isso sem temer engano. Por que motivo? Porque nós temos estudos comparativos de várias instituições sérias e confiáveis que demonstram que países até com renda per capita inferior entregam serviços públicos de melhor qualidade. E internamente no Brasil, se levantarmos os rankings de prestação de serviços públicos em relação aos estados, nós veremos como, de fato, há uma discrepância, não em relação aos recursos. E aqui, sem qualquer tipo de ofensa, ataque, observação, basta ver o governo do Distrito Federal. Se fosse por recursos per capita, o GDF teria indicadores de saúde, de educação e de segurança muito superiores aos demais estados. E não é, ao contrário. Então, demonstra de modo cabal que o problema não está no recurso, ainda que, infelizmente, vasqueiro, ainda raro, mas, na realidade, está na falta da boa gestão pública, na falta que a administração pública seja considerada uma prioridade na agenda nacional e que estimule as lideranças políticas que exerçam com experiência, com empenho, com criatividade, com ousadia e com empreendedorismo os seus encargos e as suas responsabilidades, para termos uma gestão que seja eficiente.
Mas, para isso, temos de combater alguns dados que são culturais, que estão aqui a miúde entre nós todos, entre magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, políticos, e eu exerci tantos mandatos, servidores, professores, oficiais, todos, a sociedade como um todo. Nós temos, infelizmente, na cultura brasileira, uma resistência ao Instituto do Planejamento. Nós somos estressados, apressados, assodados. Nós não queremos esperar nada para que os resultados venham. Imaginando que num passe de mágica com a varinha de Mago Merlin, nós temos condições de reverter a realidade. Isso é impossível, é inexequível. E o resultado dessa ausência de planejamento e dessa debilidade, portanto, da administração, é a falta absoluta de continuidade administrativa de programas e projetos. É a falta de constância e de substância nas políticas públicas, são interrompidas a cada momento, até por veleidades políticas. Isso atrapalha. Não é culpa do governo A, B, C, D ou E. É a característica da nossa sociedade. E ainda mais, a nossa sociedade tem duas manias que são terríveis, na minha visão pessoal. Eu chamo de 2 furores. O primeiro, o furor legiferante, que eu participei dele. Fui senador 7 anos e gostava de legislar, era minha função. E assim também os senhores parlamentares. Mas uma coisa é legislar com uma certa consciência. Outra coisa é legislar à larga. E não é só o legislativo que legisla no Brasil. O executivo também o faz. Muitas vezes sem rédeas, sem peias e sem amarras. Basta ver a questão tributária, por exemplo. Ora, esse furor legiferante nos leva, infelizmente, a situações que são até cômicas, para não dizer que são tristes. Me lembro perfeitamente, me permitam aqui um caso ou outro para ilustrar essa minha singela apresentação. Quando estava na sabatina, na segunda sabatina, a recondução do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, um senador que tinha sido deputado, fazia uma indagação ao Procurador da República dizendo que uma lei que de sua autoria, quando era deputado, tinha sido aprovada na área ambiental, e essa lei estava sendo aplicada de maneira oposta ao seu intuito como legislador. E, por isso mesmo, ele estava ali anunciando ao Procurador-Geral que ele ia propor outra lei, de maneira mais explícita e mais detalhada, sem perceber que, evidentemente, essa nova lei, se aprovada fosse, não daria nenhuma garantia de que o seu intuito seria atingido, quer pelo Ministério Público, quer pelo Poder Executivo. Esse exemplo singelo demonstra essa vontade absoluta que nós temos de criar leis para tudo e para todos. Infelizmente, essa tradição ibérica que nós herdamos, extremamente detalhada, positivista, normativa, ela atrapalha. Por quê? Porque nós gostamos de inovar. E me lembro uma frase que gosto muito do então ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, depois ministro do TST, que dizia: lei boa é a lei velha, porque é aquela com a qual já nos acostumamos, é aquela que já tem jurisprudência, que a doutrina já se debruçou sobre ela. Mas, lamentavelmente, não é a lei velha que nós gostamos. Nós gostamos da lei nova, da lei novíssima. Umas pegam, outras não. Aliás, esse é o único país do mundo onde existe essa expressão, que a lei não pegou. Resultado é que esse furor legiferante, muito exagerado, ele leva àquilo que hoje é o tormento brasileiro na área econômica, onde está a responsabilidade também dos senhores magistrados e que deve ser debatido nessa escola, que é exatamente a insegurança jurídica. Não há pesadelo maior hoje na economia brasileira do que a insegurança jurídica. Por que motivo? Dizia o ministro Pedro Malan: triste o Brasil, onde até o passado é incerto. É uma frase atribuída ao ministro da Fazenda de alguns anos atrás, e é realidade. Aliás, estamos vendo recentemente em julgamentos importantes exatamente ocorrer isso. Então, essa instabilidade absoluta leva o empresariado internacional, os grandes fundos, a olhar o Brasil com desconfiança. E, minhas senhoras e meus senhores, não se enganem. Já foi-se o tempo, e aqui falo com a experiência de quem foi do executivo tantas décadas, já foi-se o tempo que o poder público teria recursos suficientes para fazer frente às necessidades, especialmente da infraestrutura. É impossível. Se nós não tivermos recursos privados, nacionais e internacionais, para superarmos as nossas dificuldades, nós não teremos estradas, aeroportos, portos, ferrovias, hidrovias e por aí vai. Portanto,
É inafastável que haja um ambiente amigável para que esse recurso, quer nacional, mas mormente internacional, venha para o Brasil. E aqui é outro ponto interessante da nossa sociedade, eminentes magistrados. O Brasil é um país capitalista, tem uma constituição capitalista, mas parece que nós não gostamos do lucro e penalizamos o lucro, especialmente áreas do controle, e me incluo nela. Os tribunais de contas, Ministério Público, Poder Judiciário. Isso aconteceu muitas vezes quando se discutia percentuais de lucros, por exemplo, em editais de licitação. Ora, se há uma licitação, se há uma competição, a melhor oferta vencerá e a margem de lucro é dada pelo mercado. Mas não, deve haver um limite. E o resultado disso, infelizmente, é que nós levamos desconfiança sobre a nossa economia. Me lembro aqui um fato histórico. Em 2012, eu era governador do Estado, quando fomos convocados pela então presidente da República para Brasília para conhecer o novo marco da energia elétrica. O dia foi um dia muito simbólico, porque foi também o dia 11 de setembro, só que de 2012. Nesse 11 de setembro de 2012, eu fui a Brasília, acompanhado do então presidente da CEMIG, doutor Djalma Moraes, infelizmente já falecido, homem experimentado, tinha sido presidente da CEMIG já por 4 mandatos, ministro de Estado de Minas e Energia, conhecia como ninguém o tema, e eu não sou da área, evidentemente. Sentamos no Palácio do Planalto, houve a exposição, e eu perguntei ao doutor Djalma, lá pelo meio da exposição, o que o senhor está achando de doutor Djalma? Se viver 100 anos, jamais me olvidarei do que ele disse. Uma tragédia completa. E a tragédia aconteceu no dia seguinte. As ações da CEMIG caíram 90%. Da Eletrobras, de Furnas, da Copel, da Eletropaulo, todas. Por quê? A mania legiferante de, por medida provisória, quebrar contratos. Os contratos foram rompidos unilateralmente. Resultado, passados 2 meses, por um azar, eu tinha uma viagem aos Estados Unidos para fazer um roadshow, que era muito comum, para atrair investimentos, quase fui apedrejado em Nova York, porque os investidores dos fundos, especialmente fundos de aposentados, professores e diversas profissões dos Estados Unidos, tinham recursos aplicados na Bolsa Brasileira, em ações de companhias energéticas. E me viram, então, ali como alvo da sua ira e da sua raiva e do seu prejuízo. E eu falei, o que eu posso fazer? Nós somos contra também. Mas, lamentavelmente, pagamos o pato. Então, é o exemplo da mistura do furor legiferante, legislar sobre tudo e sobre todos, e, ao mesmo tempo, levando, incensando, estimulando a insegurança jurídica. Se nós tivéssemos tão somente só o furor legiferante, já seria muito ruim. Mas nós temos um segundo, irmão siamês desse, que está umbilicalmente ligado ao furor legiferante e que os senhores sofrem com esse segundo furor, que é o furor querelante da nossa sociedade. Nós gostamos de demandar. Gostamos de bater às portas do judiciário, gostamos de reclamar, de levar os litígios adiante. Não gostamos de solução extrajudicial. Quando eu falo isso, é a sociedade, não estou dizendo A, B, C ou D. Porque gostamos sempre de uma expressão que eu mesmo usava, triste, mas usava. Vamos aguardar o conforto da decisão judicial. O conforto da decisão judicial, muitas vezes, leva tempo, porque os magistrados têm as suas evidências, são assoberbados, os processos são complexos. E o conforto da decisão judicial leva a termos no Brasil milhares de obras inacabadas. Dinheiro investido e paralisado, porque nós não investimos de maneira efetiva em soluções extrajudiciais de composição. Sei que a magistratura se empenha muito nisso, muito. Tem conseguido avanços positivos, como também o Poder Executivo e Legislativo. Em todas as sabatinas que participei na CCJ, para membros do CNJ, do CNMP e dos tribunais superiores, como senador, todas elas, a minha pergunta era a mesma, sempre. Havia algumas outras, mas essa era clássica. O que Vossa Excelência fará em prol da conciliação extrajudicial? E tanto se malha, tanto se empenha, que é claro que temos avanços, ainda insuficientes, porque ainda temos aquela antiga mania, talvez, de imaginar, aqui professores de direito administrativo temos vários,
que o interesse público é indisponível. E a indisponibilidade do interesse público, tão antiga, já ultrapassada, felizmente, até sob o ponto de vista legislativo, parece que impede e inibe que nós possamos ter soluções mais ousadas no campo extrajudicial, especialmente na área da gestão pública. Então, o furor querelante se associa ao furor legiferante e nós passamos a ter uma insegurança jurídica que é um pesadelo. A isso se soma o nosso ambiente cultural, que não tem simpatia pelo planejamento, nem pela continuidade administrativa, e está feita uma receita, infelizmente, do desastre, da crônica da casa assassinada. Está feito aí uma descrição completa de algo que nós não avançaremos. Podem indagar a senhora dos senhores, ou pelo menos cogitar nesse momento, que eu estou sendo muito pessimista, mas não sou. Por que motivo? Porque isso pode ser facilmente revertido. E revertido como? Aliás, temos vários aspectos de reversão nesse aspecto. Essa reversão se dará necessariamente através do que está sendo feito aqui nesse momento. A criação de escolas, de unidades de pensamento, de discussão, de think tanks, onde nós podemos discutir sem preconceito de ideias alternativas a esses problemas. Tenho muitos orgulhos na minha vida profissional e na minha trajetória no serviço público. Mas, sem dúvida alguma, aquela que mais me enobrece e a que sinto mais feliz, presidente, doutor Luiz Carlos, foi ter participado de maneira muito efetiva e cultivado durante anos a escola de governo, professor Paulo Neves Carvalho, da Fundação João Pinheiro, a minha alma mater. A escola de governo da Fundação é um sucesso estrondoso, forma pessoas da mais alta qualificação. Essa semana mesmo recebi o novo Controlador-Geral da União, doutor Vinícius, ministro de Estado, e a sua adjunta, secretária-geral, doutora Vânia, oriunda da escola. E assim, dezenas de exemplos. Então, são pessoas de valor. É isso que o Brasil tem de investir, na qualificação humana. E aí me indagava a imprensa quando entrava nesse auditório seleto. Como que se cria, qual a necessidade de uma escola de qualificação de juízes e magistrados que já são, indubitavelmente, a categoria mais qualificada que temos, mercê do seu esforço, dos concursos, dos estudos que realizam e que têm de se manter atualizados, porque estudar sempre é preciso. Ninguém tem o conhecimento completo. O direito é vivo, assim como a administração pública, que é dinâmica. Nós precisamos necessariamente de permanecer sempre vocacionados para o aprendizado. Até porque não só o direito evolui rápido, mas, sobretudo, novas teses, inclusive vindas de alhures, têm de ser analisadas. E reitero, a magistratura, que não tem a responsabilidade direta pela governança do poder público do Estado brasileiro, mas tem responsabilidade, sim, pela governabilidade, ou seja, pelos efeitos da insegurança jurídica na administração pública e no mundo econômico. No Senado, durante os 7 anos que exerci o mandato que graciosa e tão gentilmente os ministros me concederam, elaborei muitas leis, fui relator de outras tantas, temas muito complexos, alguns deles polêmicos, etc., mas uma delas eu tenho especial predileção, como sabem, já que sou autor da Lei 13.655, que modificou a LINDB. A lei dita da segurança jurídica na gestão pública. E qual foi o nosso propósito ao apresentarmos esse projeto de lei, relatado no Senado pela eminente senadora, agora ministra de Estado, Simone Tebet, professora também como eu de direito administrativo? É exatamente o objetivo de dar ao gestor público um mínimo de condição para decidir. Porque hoje, minhas senhoras, o magistrado, felizmente, está alheio a esse tipo de responsabilidade corretamente. Mas o gestor público, a cada assinatura, corre o risco de ter um processo. O famoso apagão das canetas, o código do fracasso do professor Drome, são exemplos virulentos, fortes, robustos do receio da administração. E me lembro, eminente desembargador Kildare, de uma frase que sempre digo, atribuída ao nosso querido, estimado, saudoso governador Hélio Garcia: só não erra quem não faz. Todos nós erramos, somos humanos. Uma coisa, e a lei vai nesse caminho, e não é do furor legiferante também, mas pelo menos foi um esforço nesse sentido, é distinguir, e aí a posição fundamental do magistrado, quem age com dolo, quem age de má fé, ou com erro grosseiro, daquele erro normal e natural e próprio que nós todos fazemos. Chegou a tal ponto o receio
o temor, o medo de administrar, que as pessoas iam me procurar no Senado, indagando se deveriam candidatar a prefeito municipal da sua cidade, porque tinham vocação. Eu falava, só se for louco. Porque assumir uma prefeitura municipal nos dias de hoje é um risco imenso. Porque, primeiro, o alcaide, o prefeito, o chefe do Poder Executivo, o governador, nem se diga, é impossível ter a visão de tudo que ocorra. Talvez em Serra da Saudade, com suas 900 almas, isso seja possível. Mas sendo um pouquinho maior já, torna-se evidentemente inexequível, impossível que o gestor tenha olhos ou cabeça como a Ida de Lerna para acompanhar todos os movimentos da administração. E o equívoco, o desleixo, o erro, e houve tantos e tantos casos, que ocorre lá na ponta, vai recair sobre o ordenador de despesa, o secretário, o prefeito. E o resultado é que a pessoa de bem, o homem honrado, a pessoa que defende o seu patrimônio moral, recebe ali um anátema, uma nódoa, uma jaça que é difícil tirar. Ele é acusado. Ele é acusado e muitas vezes de improbidade administrativa. Por isso o Congresso modificou a lei. Na época houve uma reação imensa da sociedade, da imprensa, contra a modificação da lei da improbidade. Eu era senador ainda, votei a modificação. Porque, infelizmente, na aplicação da norma, estavam havendo tantos abusos, e com certeza não era abuso por má fé, por raiva, não, os abusos pela interpretação muito elástica. E porque, na realidade, o que ocorre é que, muitas vezes, os órgãos de controle, e onde eu me insiro hoje, estão muito divorciados do dia a dia da administração, do sofrimento do gestor, daquele que especialmente ou é prefeito, ou secretário de Estado, ou até de governadores, que tem uma dificuldade imensa e que recebe no dia a dia o seu empenho, porque a administração pública ela é dinâmica. Eu sempre conto, em várias palestras que faço, e aqui já muitos devem ter ouvido esse exemplo, que na verdade eu recebi, professor Hermes, na minha faculdade de Direito, da distinção do direito constitucional, clássico e nobre, que o desembargador Kilder, como decano, encarna tão bem agora, na figura tão vetusta de Raul Machado Horta, elegante, sempre muito bem vestido, cabelo penteado e sem uma gota de suor na sua fronte, que é o direito constitucional, nobre e plácido. Por outro lado, o direito administrativo é encarnado pelo meu grande mestre, professor Paulo Neves Carvalho, suarento, com a gravata em desalinho, os cabelos todos eriçados, quem o conheceu se lembra disso, cheio de papel, correndo de um lado para o outro, porque essa é a administração pública, a reclamar decisões imediatas e urgentes, hemorrágicas. Ora, o órgão de controle se sente confortável, a cavaleiro, para fazer o acompanhamento, é verdade. Mas vamos lá indagar quais foram as circunstâncias que levaram àquela decisão. Assim batalhei como legislador. Fui relator da nova lei de licitações, que, aliás, entra em vigência agora, daqui a poucos dias, dia 1º de abril, ainda que tenhamos decidido essa semana no TCU, que aquele prazo que a lei prevê para a sua adaptação seja prorrogado até 31 de dezembro, porque a própria lei autoriza aquelas que tiveram já, antes de 31 de março, a declaração que vão ser regidas pela lei anterior, mas somente até o final do ano. Nessa nova lei de licitação, está lá o artigo, eu tenho mais simpatia de todos, que é o artigo 147, que determina que, mesmo diante de um contrato administrativo nulo, o gestor poderá dar consequência à execução, desde que o interesse público assim o exija. Quando a lei saiu, eu fiz, naquele tempo era pandemia, nós tínhamos a mania de fazer webinários, graças a Deus que isso acabou. Um dos primeiros que fiz naquela época, havia um magistrado do Estado de São Paulo, quase, só não me bateu porque a internet protegia a distância, que é um absurdo um dispositivo como esse. Como que é possível dar asa a uma ilegalidade? Porque a ilegalidade, muitas vezes, atende mais ao interesse público do que a sua nulidade. Sem prejuízo, é óbvio, como diz a lei, da apuração de responsabilidade. Inclusive criminal, se for o caso de perdas e danos, ou de responsabilidade de quem deu. Mas imaginem, o exemplo clássico, o contrato de coleta de lixo urbano que está declarado nulo. Vocês estão vendo Paris agora, né? 3 dias sem lixo, a cidade virou um pesadelo. 3 dias, qualquer cidade do nosso país ou do estrangeiro sem coleta de lixo é o caos da emergência sanitária. O contrato é nulo. Houve um erro na licitação, um vício. E agora, então, muito bem, vamos anular e vamos preparar
uma licitação, uma contratação emergencial. Linda palavra. Eu fui governador do estado. Vocês não fazem ideia do pesadelo que é uma contratação emergencial. Quando caiu a ponte aqui, no Rio das Velhas, uma enchente terrível, acho que foi 2013 ou 2012, não me lembro, imagina, cessou a comunicação entre o estado e a leste do estado. Não é? Aí, então, na mesma hora, corremos, o que tem de fazer, etc. Obra, Estado federal, mas mesmo assim, ninguém quer pensar em Brasília nessa hora. Todo mundo corre atrás de mim, ou do governador de plantão. Então, contratação emergencial. No mínimo 90 dias para começar a fazer a ponte. Sorte, nesse momento, que as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, colocou uma ponte provisória em 48 horas, enquanto se fazia a nova. No Japão, ao contrário, caro professor Leonardo Neme, que agora está na Corte Internacional e por isso tem uma visão mais holística dos exemplos e experiências, o Japão tem um direito administrativo da emergência. Nós vimos lá recentemente o terremoto, recentemente não, 10 anos atrás, do grande terremoto de Fukushima, com o tsunami. Semanas depois estava tudo recomposto. Aqui, lamentavelmente, ainda que tenha uma vontade imensa, isso não ocorre. Por quê? Há receio do gestor. A lei não permite. Os órgãos de controle colocam todo tipo de empecilho. E eu vejo isso agora nas minhas funções. Então, a tentativa da Lei 3.655 é exatamente essa. Calibrar, sopesar, demonstrar como, diante do caso concreto, nós vamos ter isso. E qual é a consequência da decisão? O consequencialismo é fundamental. Uma decisão de um magistrado, do Poder Judiciário, um magistrado de contas, uma decisão de um membro do Ministério Público, pode ter uma repercussão que ele não calcula naquele momento. E pode lesar o interesse coletivo. Então é fundamental, e a lei estimula isso, que ele considere essas circunstâncias. Aí na época, mas como é que nós vamos considerar isso? Ele não tem nenhuma obrigação de conhecer tudo. Nos autos. As partes vão levar e vão mostrar. O poder público vai juntar a comprovação e dizer, olha, se isso ocorrer, a consequência será essa. Então, obviamente, nós temos de mostrar que os órgãos de controle jurisdicional, de controle de contas, administrativo, o Ministério Público, todos, a Defensoria, está aqui a diretora da Escola da Defensoria Pública, que hoje tem também um papel muito ativo na defesa dos interesses dos direitos difusos, tem de imaginar quais são as consequências daquele ato, daquela decisão em relação à sociedade. Por isso mesmo, me parece, eminente presidente da AMAGES, doutor Luiz Carlos, que a instalação dessa escola vai se somar à Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Não competem, cada qual na sua esfera, cada qual com seu esforço, mas para debater temas estes, que são relevantíssimos, não só no Brasil de hoje, do século XXI, e bem lembrou o desembargador Kilder, que é o século exatamente da justiça, dos direitos integrados, digamos assim, mas para permitir que a administração pública possa funcionar. É só isso que o gestor público é. Eu falo isso, não sou gestor público mais e nunca mais voltarei a sê-lo, não é? Porque ficarei no tribunal certamente até a compulsória. Mas o gestor público sofre, e eu pessoalmente, por ter sido, me compadeço dessa situação. Especialmente na realidade brasileira, com 5.500 municípios. Aqui, muitos das senhoras e dos senhores são de municípios do interior de nosso estado, 853 municípios. Não é o caso de Bom Despacho, um município rico, Patos de Minas, não é? Municípios mais desenvolvidos, Bom Sucesso, na verdade, no diretor-geral, mas muitos municípios não têm um contador, não têm procuradores, não têm fiscais, não têm condições de desenvolver as suas atividades. Então é um pesadelo que ocorre. E esse pesadelo se reflete no funcionamento da administração. Como é possível reverter isso? Só há uma palavra: qualificação. Na própria lei de licitação, a nova lei 14.133, os professores têm saudado 2 artigos, ou 2 princípios fundamentais que estão dentro da ideia de governança da lei, que é exatamente a determinação que nós vamos ter gestão por competências, identificando quem faz o quê dentro da sua qualificação profissional, e a segregação de funções para disciplinar o exercício daquela determinada atividade. Isso é perfeitamente possível em várias áreas da administração. Mas, para isso, qual é o pressuposto? A qualificação.
Os magistrados já têm uma qualificação excepcional, mas devem ser aperfeiçoados, devem ser trazidos a eles as novas tendências. A desembargadora Jane, patrona da escola, inovadora, ousada pelo seu perfil, certamente lá do céu onde está, sempre velando por sua família e pela nossa magistratura e pelo nosso Estado, sempre foi interessada em causas novas, em inovações. Nós não devemos ter, já disse aqui e reitero, preconceito contra ideias, porque as ideias vêm, germinam e, evidentemente, dão ali os seus frutos. Por isso mesmo, minhas senhoras e meus senhores, a minha palavra é uma palavra mais de entusiasmo, é uma palavra mais de cumprimento, de parabenizar a Mages por essa iniciativa. Mas, sobretudo, é uma palavra para incutir na cabeça das senhoras e senhores de uma audiência tão seleta como essa indagação, ou pelo menos essa inquietação, que esses furores brasileiros, legiferante, querelante, as dificuldades que temos da insegurança jurídica, as dificuldades que temos relativas, por exemplo, ao modelo federativo, ao nosso modelo de governo, eu não vou entrar nisso, que seria aí um dia falando, elas estão atrapalhando a execução das políticas públicas brasileiras. E isso, lamentavelmente, prejudica o nosso desenvolvimento, o nosso progresso e o nosso desenvolvimento. Pasmem as senhoras e os senhores. Como é possível o Brasil atrair investimentos se nós tivemos um prefeito recentemente de uma grande metrópole brasileira que subiu em um trator e derrubou uma ponte, um pedágio numa principal avenida da sua cidade? Ao invés de esperar a ordem judicial, ele fez a justiça pelas próprias mãos. Isso correu o mundo. Que investidor internacional vai fazer uma concessão de uma PPP de 30 anos quando o prefeito de uma das maiores cidades do Brasil destrói o pedágio ele próprio? Essa é a demonstração, minhas senhoras e meus senhores, que nós temos muito ainda a evoluir em termos de civilidade, em termos de instrução, mas, sobretudo, de educação no sentido amplo da expressão, em todas as camadas da nossa população. E tenho a mais serena e absoluta convicção que a escola, à hora inaugurada, terá o seu papel de destaque, ao lado das suas congêneres, nesse esforço em prol do desenvolvimento, da segurança jurídica, do equilíbrio e, sobretudo, da participação efetiva dos magistrados de Minas Gerais em prol da nossa governabilidade. Muito sucesso à Escola Judicial de Desembargadora Jane Silva. Muito obrigado. Transmitindo ao vivo. Está transmitindo ao vivo. Neste momento, haverá a entrega de homenagem ao ministro Antônio Anastasia, pelo presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, e pelo diretor-geral da escola, da EMAGES, desembargador Kildare Gonçalves Carvalho. Demais. A placa contém os seguintes dizeres: Professor Antônio Anastasia, a AMAGES agradece ao ministro Antônio Augusto Junho Anastasia, do Tribunal de Contas da União, pela histórica aula magna ministrada na solenidade de inauguração da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, reafirmando nossas convicções de respeito e esperança naqueles que caminham confiantes na magistratura e na justiça. Belo Horizonte, 24 de março de 2023. Juiz Luiz Carlos Rezende Santos, presidente da AMAGES. A AMAGES informa que, após esta solenidade, todos estão convidados para um coquetel de confraternização que será realizado no salão de festas aqui desse edifício sede. Para as considerações finais, passamos a palavra ao presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos.
extremamente agradecido, extremamente emocionado. É que gostaria de agradecer demais a presença de todos. Não se incomode, por favor. Agradecer a presença de todos. Isso aqui foi o batismo aqui. Né? Abençoado aqui dessa nossa noite magnífica e tão agradável. Muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada essa sessão solene.